Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então a mais um vídeo sobre um artigo, dessa vez do David Friedman. O artigo chama Private Creation and Enforcement of Law, a Historical Case, que é um artigo que ele fala sobre a Islândia medieval, mais especificamente da comunidade islandesa, que durou aproximadamente de 930 até 1262, que é uma sociedade muito interessante quando os primeiros colonos chegaram na Islândia, colonos noruegueses, normalmente fugindo de perseguições de um rei norueguês específico, e que se assentaram lá e criaram suas primeiras leis, e como essas leis foram implementadas é muito interessante. Ele fala no artigo. A Islândia é conhecida pelos homens como uma terra de vulcões, geysers e geleiras, mas não deve ser menos interessante para o estudante de história como o berço de uma literatura brilhante em poesia e prosa, e como o lar de um povo que manteve por muitos séculos um alto nível de cultivo intelectual. É uma instância quase única de uma comunidade cuja cultura e poder criativo floresceu independentemente de qualquer condições materiais favoráveis e, de fato, sob condições desfavoráveis no mais alto grau. Nem deve ser menos interessante para estudantes de política e leis por ter produzido uma constituição diferente de qualquer outra da qual permanecem registros, e um corpo de leis tão elaborado e complexo que é difícil acreditar que existiu entre homens cuja ocupação principal era matar um ao outro. O objetivo desse artigo é examinar as instituições jurídicas e políticas da Islândia do século X ao XIII. Eles são interessantes por dois motivos. Primeiro, eles são relativamente bem documentados. As sagas foram escritas por pessoas que viveram sob esse conjunto de instituições e fornecem uma visão detalhada do seu funcionamento. Conflitos jurídicos eram de grande interesse para os islandeses medievais. Njal, o herói homônimo da mais famosa das sagas, não é um guerreiro, mas um advogado. Abre aspas, tão habilidoso em direito que ninguém era considerado seu igual. Fecha aspas. Na ação das sagas, os processos judiciais desempenharam um papel tão central quanto as batalhas. É curioso, né, um herói da saga ser um advogado, porque tem a piada clássica que não existem advogados no céu. Se não me engano, era Santo Afonso Maria de Ligório que falava que não existe advogados no céu, sendo ele próprio um advogado, mas depois saiu da profissão por ter uma desilusão com a justiça dos homens, isso no século XVIII. Em segundo lugar, as instituições medievais islandesas têm várias características peculiares e interessantes. Eles quase poderiam ter sido inventados por um economista louco para testar até que ponto o sistema de mercado poderia suplantar o governo em suas funções mais fundamentais. O assassinato era um crime civil que resultava no pagamento de uma multa aos sobreviventes da vítima. As leis eram feitas por, entre aspas, parlamento, assento nos quais eram mercadorias comerciáveis. A aplicação da lei era um assunto inteiramente privado, e, no entanto, essas instituições extraordinárias sobreviveram por mais de 300 anos, e a sociedade em que sobreviveram parece ter sido atraente em vários aspectos para padrões da época. Seus cidadãos eram, para padrões medievais, livres, a diferença de status com base na classificação ou sexo eram relativamente pequenas, e a sua produção literária em relação ao seu tamanho foi comparada com alguma justiça à de Atenas. Embora essas características do sistema legal islandês possam parecer peculiares, elas não são exclusivas da Islândia medieval. A remuneração, a multa por matar um homem, era parte essencial do sistema legal da Inglaterra anglo-saxônica e ainda existe na Nova Guiné. A venda de assentos legislativos foi alegada em muitas sociedades e existiu abertamente em algumas. A fiscalização privada existia tanto no oeste americano quanto na Grã-Bretanha antes do século XIX. Um personagem famoso da ficção do século XVIII, o Sr. Peshon, em Gay's Beggar Opera, foi baseado em Jonathan Wild, auto-intitulado Thief Taker General, que proveitosamente combinou as profissões de ladrão, recuperador de bens roubados e grandes, e empregador de larga escala de ladrões por 11 anos, até que foi finalmente enforcado em 1725. A ideia de que a lei é principalmente privada, que a maioria dos crimes são crimes contra indivíduos ou famílias específicas e que a punição do crime é principalmente da responsabilidade da parte ferida, parece ser comum a muitos sistemas de direito antigos e foi discutido longamente por Maine, com referência especial à história inicial do direito romano. A Islândia medieval, entretanto, apresenta instituições privadas de aplicação da lei de uma forma mais pura do que qualquer outra sociedade bem registrada de que eu tenha conhecimento. Mesmo o direito romano primitivo reconhecia a existência de crimes, ofensas contra a sociedade, em vez de contra qualquer indivíduo, e lidava com elas, de fato, usando o legislativo como tribunal especial. Sobre a lei anglo-saxônica, matar é uma ofensa contra a família da vítima, seu senhor e o senhor do lugar cuja paz fora quebrada. A remuneração foi paga à família.
O homem ganhou a coroa e lutou com os respectivos senhores. No século XVIII, os caçadores de ladrões britânicos eram motivados por uma recompensa pública de 40 libras por ladrão. Todos esses sistemas envolveram alguma combinação de fiscalização pública e privada. O sistema islandês desenvolveu-se sem qualquer autoridade central comparável ao rei anglo-saxão. Como resultado, mesmo quando o sistema jurídico islandês reconheceu uma infração essencialmente pública, entre aspas, tratou-a dando a alguns indivíduos, em alguns casos escolhidos por sorteio entre os afetados, o direito de prosseguir com o caso e cobrar a multa resultante, encaixando-se em um sistema essencialmente privado. Na estrutura de sua legislação, a Islândia novamente apresenta uma forma quase pura de instituição, cujos elementos existem em outros lugares. Os pequenos bairros britânicos, como o Goddorf islandês, representavam assentos negociáveis na legislatura, mas o parlamento não consistia inteiramente de representantes dos bairros pequenos. Todos os Goddorf eram comercializáveis e, com exceção após a conversão da Islândia ao cristianismo, 2 bispos islandeses, todos os assentos da Logreata eram ocupados pela propriedade dos Goddorf ou homens escolhidos por eles. O início da história da Islândia, portanto, nos dá um quadro bem registrado do funcionamento de formas particularmente puras de aplicação privada e criação da lei e da interação entre as duas. Esse quadro é especialmente interessante porque elementos de ambos existiram e continuam a existir em muitas outras sociedades, inclusive a nossa. Existem 3 questões na economia do direito que acredito que essa história pode esclarecer. O primeiro é a viabilidade da aplicação privada. A segunda é a questão se as instituições políticas podem e geram leis eficientes, entre aspas. A terceira é a questão de quais leis são de fato eficientes. Todos os 3 envolvem dificuldades teóricas formidáveis. No corpo desse artigo, limito-me a esboçar os argumentos, descrevendo como as instituições islandesas funcionavam e tentando tirar algumas conclusões provisórias. O apêndice A fornece algumas informações numéricas sobre a escala de punições na Islândia, e o apêndice B sugere como o sistema islandês pode ser adaptado à sociedade moderna. 2. A literatura moderna. Há alguns anos, Becker e Stigler apontaram que um sistema de aplicação da lei privada, no qual a pessoa que pegou um criminoso recebia a multa paga pelo infrator, teria certas características atraentes. Em particular, não haveria incentivo para o suborno do executor pelo criminoso, uma vez que qualquer suborno que pagasse ao criminoso para oferecê-lo, pagaria ao executor para recusar. O argumento foi criticado por Landes e Posner. Eles argumentaram que, uma vez que o nível da multa denominava tanto o preço das atividades criminosas para um criminoso, quanto o preço, entre aspas, das atividades de execução, ele não poderia, em geral, ser fixado a um nível que otimizasse tanto as atividades criminais quanto as de aplicação da lei. Eles argumentaram ainda que a execução tinha uma externalidade positiva, aumentando a probabilidade de captura de um criminoso e, portanto, diminuindo o crime total, que não seria internalizado pelo executor, e esse efeito por si só tenderia a levar a uma aplicação abaixo do ideal. O primeiro argumento pode estar correto, uma vez que a aplicação do governo também não oferece garantias de otimização, deixa em aberta a questão de qual sistema é superior, como Land e Posner apontaram. Essa é uma questão empírica sobre a qual o caso islandês pode fornecer algumas evidências. O segundo argumento de Landes e Posner mostra a engenhosidade insuficiente na construção de instituições hipotéticas. Se os executores contratam antecipadamente para perseguir aqueles que cometem crimes contra determinadas pessoas e assim notificam os criminosos por meio de um aviso na porta de seus clientes, o efeito dissuasor de capturar criminosos é internalizado e os executores podem cobrar de seus clientes pelo serviço. Esses arranjos são usados por firmas de guarda privada e pela American Automobile Association, entre outras. A AAA fornece aos seus membros decalques afirmando que, se o carro for roubado, uma recompensa será paga pelas informações que levem a essa recuperação. Esses decalques servem tanto como uma oferta para informantes em potencial, quanto como um aviso para ladrões em potencial. Sob as instituições medievais da Islândia, quem era protegido por quem era, em um grau considerável, conhecido de antemão. Outra dificuldade com a aplicação privada é que alguns meios devem ser encontrados para alocar direitos para capturar criminosos. Caso contrário, um executor pode gastar recursos reunindo evidências apenas para ter o criminoso preso no último minuto por outra pessoa. Isso corresponde ao conhecido problema dos bens comuns. Uma solução na literatura é permitir que o direito de processar um criminoso seja a propriedade privada da vítima. Ao vendê-lo pelo lance mais alto, ele recebe alguma compensação pelo custo do crime. Isso descreve precisamente os arranjos islandeses. Posner afirmou longamente que as instituições da Common Law produziam leis economicamente eficientes. Argumentarei que, embora isso possa ou não ser verdade para essas instituições,
Há razões pelas quais se espera que as instituições irlandesas produzam essa lei. Duas características específicas da lei eficiente, entre aspas, no sistema islandês, que discutirei, são a punição eficiente e a distinção entre infrações civis e criminais. 3. História e instituições. Na segunda metade do século IX, o rei Harald Fairhair unificou a Noruega sob seu governo. Uma parte substancial da população partiu do país. Muitos foram diretamente para a Islândia, descoberta alguns anos antes, ou indiretamente, por meio das colônias nórdicas na Inglaterra, Irlanda, Orkney, nas Hébridas e nas ilhas Shetland. O sistema político que eles desenvolveram foi baseado nas tradições norueguesas, ou possivelmente dinamarquesas, mas com alguma inovação importante. O rei foi substituído por uma assembleia de chefes locais. Como na Noruega, antes de Harald, não havia nada que correspondesse a um vínculo estritamente feudal. A relação entre o Godi islandês e seus homens de negócios, Pingmen, era contratual, como nas primeiras relações feudais, mas não era territorial. O Godi não tinha direito à propriedade dos Pingmen e esses estavam livres para transferir sua lealdade. Na base do sistema ficavam os Godi, plural Godar, e os Goddort, plural Goddort. Um Godi era um chefe local que construiu um templo pagão e serviu como seu sacerdote, e um Goddrot era a congregação. Os Godi recebiam as taxas do templo e ofereciam em troca serviços religiosos e políticos. De acordo com o sistema de lei estabelecido em 930 e modificado um tempo depois, esses líderes locais foram combinados em um sistema nacional. A Islândia foi dividida em 4 quadrantes e cada quadrante em 9 Goddrot. Em cada quadrante, o Goddrot estava agrupado em grupos de 3 Pingmen. Apenas o Godar que possuísse esse Goddrot tinha algum status especial dentro do sistema legal, embora pareça que outros possam continuar a se chamar Godi no sentido de sacerdote e ter um Goddrot no sentido de congregação. Para evitar confusão, daqui em diante usarei os termos Godi e Goddrot apenas para me referir àqueles que têm um status especial no sistema jurídico. O único oficial permanente desse sistema era o Loshgmar, ou orador da lei. Ele era eleito a cada 3 anos pelos habitantes de um bairro esse que estava sendo escolhido por sorteio. Seu trabalho era memorizar as leis, recitá-las uma vez durante seu mandato, aconselhar sobre questões jurídicas difíceis e presidir a Logreata, a legislatura. Os membros da Logreata eram os Godar, mais um homem adicional de cada negócio, mas para cada um desses 2 conselheiros. As decisões da Logreata foram tomadas, pelo menos após as reformas atribuídas a Nijal, por maioria dos votos, aparentemente sujeita à tentativa de primeiro alcançar a unanimidade. As leis aprovadas pela Logreata eram aplicadas por um sistema de tribunais, também baseada no Godar. No nível mais baixo estavam os tribunais privados, os membros sendo escolhidos após o surgimento do conflito, metade pelo autor e a outra metade pelo réu, essencialmente um sistema de arbitragem. Acima disso estava o Tribunal dos Negócios, ou Varting, os juízes nos quais eram escolhidos 12 cada pelo Godar dos Negócios, perfazendo 36 ao todo. Em seguida veio o quadrante dos negócios para disputas entre membros de diferentes negócios dentro do mesmo bairro, e parece ter sido pouco usados e não se sabe muito sobre eles. Acima deles ficava a quarta corte do Alþingi, ou Assembleia Nacional, uma reunião anual de todos os Godar, cada um trazendo consigo pelo menos 1/9 de seus homens de negócios. Acima deles, após as reformas de Nijal, estava a quinta corte. Casos indecisos em qualquer nível do sistema judicial foram para o próximo nível. Em todos os níveis, exceto nos tribunais privados, os juízes eram nomeados pelos Godar e cada tribunal trimestral, e o quinto tribunal tendo juízes nomeados pelos Godar de toda a Islândia. O quinto tribunal chegou à sua decisão pela maioria dos votos. Os outros tribunais parecem ter exigido que houvesse no máximo 6 dos 36 votos divergentes para que um veredito fosse dado. O primeiro Goddrot era na verdade 2 coisas diferentes. Era um grupo de homens, os homens em particular que concordavam em seguir aquele God para serem membros daquele Goddrot. Qualquer homem podia ser desafiado em nomear seu Goddrot e era obrigado a fazê-lo, mas ele era livre para escolher qualquer God de seu bairro e mudar para um Goddrot diferente à vontade. Era também um conjunto de direitos, o direito de sentar-se na Logreata, nomear juízes para certos tribunais, etc. O Goddrot, nesse segundo sentido, era uma propriedade comerciável. Pode ser doado, vendido, mantido por uma sociedade, herdado ou o que quer que seja. Assim, os assentos do órgão legislador estavam literalmente à venda. Descrevia os ramos legislativo e judiciário do governo, entre aspas, mas emitia o executivo. Os islandeses também. A função dos tribunais era emitir vereditos sobre os casos apresentados a eles.
Feito isso, o tribunal estava encerrado. Se o veredito fosse contra o réu, cabia a ele pagar a punição atribuída, quase sempre uma multa. Se ele não o fez, o demandante poderia ir ao tribunal novamente e declarar o réu fora da lei. O assassino de um fora da lei não poderia ser processado pelo ato. Além disso, qualquer pessoa que desse abrigo a um fora da lei poderia ser processada por isso. A acusação cabia à vítima, ou seus sobreviventes, sua família. Se eles e o ofensor concordassem em um acordo, a questão estaria resolvida. Muitos casos foram resolvidos por arbitragem, incluindo os dois conflitos mais sérios que surgiram antes do período final do colapso, no século XIII. Se o processo fosse a tribunal, a sentença, em caso de condenação, seria uma multa a ser paga pelo réu ao demandante. No direito moderno, a distinção entre direito civil e penal depende se o processo é privado ou público. Nesse sentido, toda a lei islandesa era civil. Mas outra distinção é que os recursos civis geralmente envolvem uma transferência de dinheiro, bens ou serviços do réu para o demandante, ao passo que os recursos criminais frequentemente envolvem algum tipo de punição, entre aspas. Nesse sentido, a distinção existia na lei islandesa, mas sua base era diferente. Matar foi compensado por uma multa. Por homicídio, um homem poderia ser considerado ilegal, mesmo que, em vez disso, estivesse disposto a pagar uma multa. Em nosso sistema, a diferença entre homicídio e homicídio culposo depende da intenção. Para os islandeses, dependia de algo mais facilmente julgado. Depois de matar um homem, era obrigado a se anunciar o fato imediatamente, como diz um código de lei, abre aspas. O assassino não passará por 3 casas no dia em que cometeu a escritura, sem confessar a escritura, a menos que os parentes do homem morto ou os inimigos do assassino vivessem lá, que colocaria sua vida em perigo. Fecha aspas. Um homem que tentou esconder o corpo ou de outra forma ocultar sua responsabilidade era o culpado de assassinato. Quarto, análise. Uma objeção óbvia a esse sistema de fiscalização privada é que os pobres ou fracos seriam indefesos. O sistema islandês lidou com esse problema dando à vítima um direito de propriedade, o direito de ser reembolsado pelo criminoso e tornando esse direito transferível. A vítima pode entregar seu caso a outra pessoa, gratuitamente ou em troca de uma consideração. Um homem que não tivesse recursos poderia vendê-lo para outro que tivesse e que esperava ter lucro em dinheiro e reputação, ganhando o caso e comprando uma multa. Isso significava que um ataque até mesmo à vítima mais pobre poderia levar a uma eventual punição. Uma segunda objeção é que os ricos ou poderosos poderiam cometer crimes impunemente, uma vez que ninguém seria capaz de executar julgamento contra eles. Onde o poder estava suficientemente concentrado, isso pode ser verdade. Esse foi um dos problemas que levou ao eventual colapso do sistema legal islandês no século XIII. Mas enquanto o poder estava razoavelmente disperso, como parece ter sido os 2 primeiros séculos após o sistema ter sido estabelecido, isso foi um problema menos sério. Um homem que se recusasse a pagar suas multas era considerado ilegal e provavelmente não seria apoiado por tanto de seus amigos quanto o querelante que buscava executar a sentença, já que, em caso de conflito violento, seus defensores estariam legalmente errados. Se o infrator se defendia pela força, todo o dano infligido aos partidários do outro lado resultaria em outro processo, e toda recusa em pagar outra multa atrairia mais pessoas para a colisão contra ele. Há uma cena na saga de Nijal que fornece evidências marcantes da estabilidade desse sistema. O conflito entre 2 grupos tornou-se tão intenso que uma luta aberta ameaçava estourar no meio do quadrante. O líder de uma facção pergunta a um neutro benevolente o que ele fará por eles em caso de luta. Ele responde que se eles estiverem perdendo, ele os ajudará, e se eles estiverem ganhando, ele terminará a luta antes que matem mais homens do que podem pagar. Mesmo quando o sistema parece tão perto de quebrar, ele ainda presume que cada inimigo morto deve eventualmente ser pago. A razão é bastante óbvia. Cada homem morto terá amigos e parentes que ainda são neutros, e permanecerão neutros se, e somente se, a morte for compensada por um campo de batalha apropriado. Sugeri anteriormente que uma solução para o problema de externalidade levantado por Landis e Posner era identificar antecipadamente o executor que lidaria com os crimes cometidos contra uma vítima potencial. Na Islândia, isso foi feito por um sistema de colisões existentes, algumas delas Godort, outras grupos claramente definidos de amigos e parentes. Se um membro de tal colisão fosse morto, era do interesse de todos os membros coletar remuneração por ele, mesmo que o custo fosse maior do que o valor que seria coletado. Sua própria segurança dependia em parte de sua reputação por isso. Isso corresponde precisamente à solução para o problema da externalidade de dissuasão descrita acima. Até que ponto as leis islandesas se ajustam às ideias de leis entre aspas economicamente eficientes na literatura moderna? No apêndice A, apresento alguns cálculos quantitativos sobre o valor de várias multas. Aqui discutirei 2 características qualitativas do direito islandês que parecem corresponder intimamente às prescrições da análise moderna.
O primeiro é a prevalência das multas. Uma multa é uma punição gratuita, o custo para o pagador é compensado por um benefício para o recebedor. Nesse aspecto, é superior apenas como a execução, que impõe custo, mas nenhum benefício correspondente, ou a prisão, que impõe custos tanto ao criminoso quanto aos contribuintes. A dificuldade em usar multas como punição é que muitos criminosos podem não conseguir pagar uma multa grande o suficiente para fornecer uma discussão adequada. O sistema islandês lidou com isso de 3 maneiras. Em primeiro lugar, as infrações para as quais as multas foram avaliadas eram infrações para as quais a chance de detecção era unificada, conforme explicado a seguir. Bastava, portanto, que a multa correspondesse ao custo do crime, sem qualquer fator adicional que compensasse a chance de não ser flagrado. Em segundo lugar, a sociedade forneceu acordos de crédito eficazes. As mesmas coalizões mencionadas acima forneceram a seus membros dinheiro para pagar multas pesadas. Terceiro, uma pessoa incapaz de cumprir sua obrigação financeira poderia aparentemente ser reduzida a um estado de escravidão temporária até que pagasse sua dívida. A segunda característica é a distinção entre o que chamei de ofensas civis e criminais. Uma vez que os crimes civis são crimes nos quais o criminoso não faz nenhuma tentativa de esconder sua culpa, uma punição razoavelmente baixa foi suficiente para dissuadir a maioria deles. Punições elevadas foram reservadas para crimes cuja detecção era incerta, porque o criminoso tentou esconder sua culpa. Uma punição alta era, portanto, necessária para evitar que a punição esperada, no momento que o crime fosse cometido, fosse muito baixa. Além disso, a diferença entre 2 tipos de crime proporcionou uma alta, entre aspas, punição diferencial, para o crime de ocultar o crime, um crime que impôs custos graves, tanto os custos de detecção quanto os custos de punição resultantes da necessidade de usar uma punição. Uma vez que nenhuma multa a pagar, multiplicada por uma baixa probabilidade de ser pego, forneceria um impedimento suficientemente alto. 5. Gerando lei eficiente. Há alguma razão para esperar que o sistema islandês gere leis eficientes? Acredito que a resposta seja um sim qualificado. Se alguma mudança nas leis produzisse benefícios líquidos, seria em princípio possível para aqueles que apoiaram tal mudança superar seus oponentes, comprar um número considerável de Godroth e legislar a mudança. Um potencial semelhante existe em qualquer sistema político. Pode-se pensar nisso com a aplicação do teorema de Coase à lei. O efeito é limitado pelos custos de transação, que provavelmente eram grandes, mesmo no sistema islandês, mas como os Godroth era legalmente comercializável, menores que outros arranjos políticos. Uma segunda razão é que leis ineficientes forneciam, em alguns casos, incentivos para respostas individuais que poderiam, por sua vez, tornar desejáveis as mudanças nas leis de Pareto sem pagamentos colaterais. Suponha, por exemplo, que a remuneração para matar fosse muito baixa, substancialmente abaixo do ponto em que o custo de um aumento para um indivíduo, envolvendo a possibilidade dele ser condenado por um assassinato e ter que pagar, equilibrasse as vantagens do aumento de segurança e pagamentos mais elevados se um parente foi morto. O indivíduo, atuando por meio da colisão do qual era membro, poderia então elevar unilateralmente a remuneração, anunciando que se qualquer membro da colisão fosse morto, os outros matariam o assassino ou algum outro membro da sua colisão se ele não estava acessível, e deixou as 2 remunerações cancelar. Isso é essencialmente o que acontece na famosa partida mortal na saga de Njal, onde Halerj e Bertoga alternadamente organizam assassinatos por vingança enquanto seus maridos, Njal e Gunnar, passam a mesma bolsa de prata entre eles. Uma vez que essas políticas se tornassem generalizadas, seria do interesse de todos, assassinos em potencial, vítimas em potencial e vingadores em potencial, aumentar o campo legal. E mesmo antes que a remuneração legal fosse levantada, os assassinos começariam a oferecer pagamentos mais altos, como parte dos acordos extrajudiciais, para evitar mortes por vingança. Conclusão. É difícil tirar qualquer conclusão da experiência islandesa a respeito da viabilidade do sistema de aplicação privada no século XX. Mesmo que as instituições islandesas funcionassem bem, talvez não funcionasse bem numa sociedade maior e mais interdependente. E se as instituições islandesas funcionaram bem, é uma questão controversa. As sagas são percebidas por muitos como retratando uma sociedade essencialmente violenta e injusta, atormentada por brigas constantes. É difícil dizer se tais julgamentos estão corretos. A maioria das sagas foi escrita após o período Sturlung, o colapso violento final do sistema islandês no século XIII. Seus autores podem ter projetado elementos do que viram ao seu redor nos períodos anteriores que descreveram. Além disso, a violência sempre foi um bom entretenimento e os escritores da saga podem ter selecionado seu material de acordo. Mesmo em uma sociedade pequena e pacífica, os romancistas podem ser capazes de encontrar, ao longo de 300 anos, conflito suficiente para um corpo considerável de literatura.
A qualidade da violência, em contraste com outras literaturas medievais, é pequena em escala, intensamente pessoal, cada vítima tem nome e relativamente direta. Estupro e tortura são incomuns, a morte de mulheres quase inédita, nos casos muito raros em que um atacante incendeia a casa do defensor, mulheres, crianças e empregados têm oportunidade de partir. Uma indicação de que a quantidade total de violência pode ter sido relativamente pequena é um cálculo baseado na saga de Sturlund. Durante mais de 50 anos, do que os próprios irlandeses perceberam como uma guerra civil intoleravelmente violenta, levando ao colapso do sistema tradicional, o número médio de pessoas mortas ou executadas a cada ano parece, em base per capita, ser aproximadamente igual à taxa anual de homicídios e homicídios culposos nos Estados Unidos. Qualquer que seja o julgamento correto sobre o sistema jurídico islandês, sabemos de uma coisa: funcionou suficientemente bem para sobreviver por mais de 300 anos. Para funcionar, precisa resolver, dentro da sua própria estrutura institucional, os problemas implícitos em um sistema de aplicação privada. Essas soluções podem ou não ser aplicáveis, mas certamente ainda são do interesse. Apêndice A. Duas moedas diferentes eram de uso comum na Islândia medieval. Uma era de prata e outra um vardmalt, um tecido de lã. A prata foi medida em onças, a orar, e em marcas. A marca continha 8 onças. Vadmal tinha uma largura padrão de cerca de 1 metro e era medida em els islandeses, alnar, de cerca de 56 centímetros. O valor de uma onça eirir de prata variou, durante os séculos XII e XIII, entre 6 e 7 els. A onça da lei foi fixada em 6 els. Parece ter sido um dinheiro da conta, não uma tentativa de fixação de preços. Gragas, o primeiro livro da lei escrita islandesa, contém uma passagem estabelecendo salários máximos, presumivelmente uma tentativa de impor um acordo de cartel monopcionista entre os proprietários de terras contra seus empregados. A passagem não é clara. Thorkell Johannesson estima que o salário do trabalhador rural, líquido de hospedagem e alimentação, totalizou cerca de 1 marca de prata por ano e cita outro escritor que estima em cerca de 3/4 de marco. Thorkell Johannesson também afirma que os salários, líquidos de alojamento e alimentação, parecem ter sido baixos ou nulos na época da colonização, mas ter aumentado um pouco na segunda metade do século X. Ele data Gragas na segunda metade do século XII ou talvez antes. Conibir dá a data como 1117. Esses números nos dão apenas uma ideia muito aproximada dos salários islandeses. A existência de legislação de salário máximo sugere que o salário de equilíbrio era maior do que o salário legislado. Mas os salários, como Thorkell Johannesson aponta, devem ter variado consideravelmente com os anos bons e ruins. A legislação pode ser uma tentativa de manter os salários em anos bons em um nível abaixo do equilíbrio, mas acima do salário médio. Tentei outra estimativa independente dos salários, com base no fato de que uma das duas mercadorias monetárias era o tecido de lã, material altamente intensivo em mão de obra. Se soubéssemos quantas horas gastas para fiar e tecer um el de vadmal, poderíamos estimar a taxa de salário de mercado. Se levar y horas para produzir um homem, o salário das mulheres que fazem as roupas, incluindo o valor de qualquer pagamento em espécie que recebem, deve ser cerca de 1/y. Estimei y de duas maneiras, a partir de números dados por Hoffman para a produtividade de tecelões islandeses usando a mesma tecnologia em períodos posteriores, e de estimativas dadas a mim por Geraldine Duncan, que já trabalhou com tear pesado e infuso de queda, e ferramentas usadas por tecelões islandeses medievais. Ambos os métodos levam a resultados imprecisos. O primeiro porque os relatos discordam e também porque as fontes são vagas se o tempo dado é apenas para tecer ou para tecer fiar, e segundo porque a Sra. Duncan não conhecia as características precisas do vadmal ou exatamente como a habilidade dos tecelões islandeses medievais se comparava à dela. Minha conclusão é que demorou cerca de 1 dia para fiar e tecer um el de vadmal. Essa estimativa poderia facilmente estar errada por um fator de 2 em qualquer direção. Se assumirmos que, em uma sociedade relativamente pobre como a Islândia, uma parte considerável da renda de um trabalhador comum vai para hospedagem e alimentação, esse número é consistente com o dado em Gragas. Uma verificação aproximada dessa estimativa de salários é fornecida pelo fato de que Loshugumar recebia um salário anual de 200 els de vadmal, mais uma parte das multas por certos delitos menores. Embora sua posição não fosse de tempo integral, envolvia mais do que apenas as 2 semanas do Althing. Ele foi obrigado a dar informações sobre a lei para todos os que chegam. Como o homem escolhido para o cargo era um indivíduo excepcionalmente talentoso, não parece racional que a parte fixa de seu salário, que, ao contrário dos salários discutidos antes, não incluía hospedagem e alimentação, totalizasse 5 o salário de um ano ou uma quantidade de vadmal que levaria cerca de 10 meses para ser produzida.
Portanto, esse número não é inconsistente com a estimativa anterior de salários. É interessante notar que durante o período Sturlung, quando a riqueza se tornou relativamente concentrada, os homens mais ricos tinham um patrimônio líquido de cerca de 300 a 400 anos de produção de Vadmal, ou cerca de 1.000 vacas. A primeira cifra corresponderia hoje a cerca de 6 milhões de dólares, mas a última a apenas algumas centenas de milhares de salários, tendo subido consideravelmente mais no último milênio do que o preço do gado. A tabela 1 fornece valores para várias coisas em onças, galinhas, anos de produção de Vadmal e anos de salários. Presume-se que a onça valia 6 els, a produção anual de Vadmal é de 300 els, 300 dias a 1 el por dia, e o salário anual é de uma marca de 48 els. A remuneração para um escravo, o preço de um escravo e o preço de alforria de um escravo eram todos iguais, como era de se esperar. O preço de um trau, presumivelmente, representa o valor capitalizado de sua produção, líquido de hospedagem e alimentação. Parece surpreendente à primeira vista que isso deveria equivaler a apenas 1 ano e meio de salário, também líquido de hospedagem e alimentação, mas devemos lembrar que os salários, de acordo com Torkel e Johannesson, eram mais baixos no período inicial, quando a escravidão era comum. O Trotdom, ou servidão, desapareceu na Islândia no início do século XII, por volta da época que Gragas estava sendo escrito. Ou seja, por causa do cristianismo, para variar. É importante notar que a remuneração para um escravo era consideravelmente menor do que para um homem livre. Isso é esperado. A remuneração por um escravo foi paga a seu mestre, e foi seu mestre, não o escravo, que teve alguma parte no processo de negociação política pelo qual, como já argumentei, as remunerações foram estabelecidas. O valor de uma escravidão a seu mestre seria o valor capitalizado de seu próprio líquido, mas o valor de um homem livre para si mesmo e sua família inclui não apenas seu produto líquido, mas também o valor de estar vivo para ele. Em outras palavras, comida e moradia são despesas para o dono de um escravo, mas consumo para um homem livre. Além disso, seria de se esperar que os custos da escravidão ao proprietário incluíssem custos de guarda e supervisão que não se aplicariam ao cálculo do homem livre sobre seu próprio valor. Se interpretarmos a onça da saga de Nijal como uma onça legal, os ergeldes, ou remuneração, usuais para homens livres novamente parecem um pouco baixos, variando de 12 anos de salários para um homem comum ao dobro disso para um homem de alguma importância. Mais uma vez, devemos lembrar que há uma incerteza considerável em nossos valores salariais. O salário de 12 anos e meio pode ser uma estimativa razoável do valor de um homem para sua família, assumindo uma taxa de juros de mercado entre 5% e 10%, mas dificilmente parece incluir muita dedução de seu valor para si mesmo. Se aceitarmos a interpretação de Magnusson e Paulson da onça em que os ergeldes da saga de Nijal são pagos com uma onça de prata não refinada, valendo 4 onças legais, os números parecem mais razoáveis. Apêndice B. O primeiro passo na aplicação do sistema islandês de aplicação privada a uma sociedade moderna seria converter todas as infrações penais em infrações civis, tornando o autor do crime passível de pagar uma multa adequada à vítima. Em alguns casos, pode não ser óbvio quem era a vítima, mas isso poderia ser especificado pela legislação. Os islandeses tiveram o mesmo problema e tiveram o cuidado de especificar quem tinha o direito de prosseguir em cada caso, mesmo por infrações processuais. Por algumas ofensas menores, qualquer um poderia processar, presumivelmente, quem apresentasse seu primeiro caso teria direito à multa. É preciso lembrar que a especificação da vítima tem a função prática de incentivar alguém a prosseguir com o caso. O segundo passo seria tornar a alegação da vítima comercializável para que ela pudesse vendê-la a alguém disposto a capturar e condenar o infrator. O valor da reclamação corresponderia aproximadamente ao dano causado pelo crime dividido pela probabilidade de captura do criminoso. Em muitos casos, seria substancial. Uma vez que essas medidas fossem tomadas, um corpo de caçadores de ladrões profissionais, como era chamado na Inglaterra, provavelmente se desenvolveria e gradualmente substituiria nossas atuais forças policiais governamentais. Um problema sério com essas instituições é que a maioria dos criminosos é à prova de julgamento, seus recursos são insuficientes para pagar qualquer multa grande. A maneira óbvia de lidar com isso seria alguma variação na escravidão da dívida da Islândia. Um arranjo que protege o criminoso condenado contra os abusos mais óbvios seria a favor cada frase assume a forma de tantos anos ou tantos dólares. O criminoso teria então a opção de cumprir a pena em anos ou acertar ofertas por seus serviços. O empregador que fizer tal oferta ofereceria ao criminoso algumas condições de trabalho, possivelmente dentro de uma prisão privada, possivelmente não, e uma taxa específica na qual o empregador pagaria a multa.
Para obter a custódia do criminoso, o empregador teria de obter seu consentimento e depositar uma fiança no tribunal no valor da multa. Para que o sistema de aplicação da lei funcione, seria necessário que a maioria dos criminosos optasse por livrar-se de suas sentenças em vez de deixá-los de fora, uma vez que suas multas fornecem o incentivo do executor. Isso poderia ser arranjado ajustando apropriadamente a proporção entre o número de anos e o número de dólares na sentença. Pode haver alguns crimes, como homicídio, para os quais a multa apropriada seria tão alta que o assassino condenado seria incapaz de resolvê-la, por mais não atraente que fosse a alternativa. Nesses casos, o sistema entraria em colapso e teria que ser complementada por algum arranjo alternativo, talvez uma grande recompensa paga pelo Estado pela apreensão e condenação de assassinos. Estaria além do escopo desse artigo discutir as vantagens e desvantagens de tal sistema, ou comparar longamente seus abusos potenciais com aqueles de nosso atual sistema de aplicação e punição, estaria além de minha competência discutir os problemas jurídicos, e em particular as objeções constitucionais, que pode ser levada à sua introdução. Bom, então é isso, terminamos nosso artigo. Esse artigo é muito interessante porque ele é relativamente bem detalhado. O David Friedman é um economista e teórico austríaco, libertário. Embora ele tenha essas questões de usar muita estatística e dados econométricos para discutir a análise da sociedade, o que eu pessoalmente acho que é falha, porque a economia austríaca ela não é quantitativa, ela é sempre qualitativa, porque você não tem como, numa sociedade real, quantificar exatamente o quanto uma sociedade é saudável, boa, justa, com dados econométricos, porque isso está além da definição de justiça, que justiça é dar a cada um o que lhe é devido, como diria o Piano. Só que esses dados ajudam a entender alguma coisa e provam que esse sistema islandês funcionou relativamente bem para padrões da época, e é algo interessante de se notar que a descentralização da justiça e a justiça privada funciona, óbvio que não perfeitamente, porque o mundo real é imperfeito, mas funciona bem melhor do que a justiça estatal. Exemplos disso temos até hoje, como arbitragem, por exemplo. Eu não sou tão bom para falar disso, é só vocês verem o canal do For, que fala disso bem melhor. Mas é um artigo muito interessante, com bastante dados e que nos ajuda a entender melhor a sociedade medieval e formas de governança que nós não estamos acostumados e que eram relativamente comuns até, de certo modo, o século XIX. Quem viu meu vídeo sobre a possibilidade da justiça privada vai ver que, por exemplo, na Alemanha, até pouco antes da unificação, que a Alemanha foi unificada em 1870 pelo Bismarck, cada região da Alemanha tinha um próprio sistema jurídico. A Baviera, a Saxônia, Baden-Württemberg, a Prússia, Mecklenburg, etc. E, na real, esses sistemas jurídicos só foram abolidos com o Código Civil Alemão, que é de 1900 e pouco, acho que 1910, se não me engano. Então, não é nada muito fora da realidade o que os libertários estão falando. Claro que dados econométricos não são tão precisos para descrever a realidade, eles são limitados, embora nos ajudam a ter alguma compreensão. E é curioso que a Islândia foi cristianizada mais ou menos no ano 1000, junto mais ou menos com a Noruega, com São Olavo e tal, e esse sistema permaneceu até 1262, quando a Noruega invadiu a Islândia e anexou. E considerar o período cristão, temos 262 anos, que funcionou relativamente bem. A única questão é que, como o texto fala, que dois membros desse tribunal foram substituídos por 2 bispos. E é curioso também que tenha durado tanto sobre a égide do cristianismo. Então é isso, o artigo chama Private Creation and Enforcement of Law, a Historical Case, de 1979, do David Friedman, da Santa Clara University School of Law. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.